Olá, você que nos acompanha na Rádio Amarantina FM, sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui da cidade de Amarante, localizado na Avenida Deputado Larroque, número 1080. E desde já quero convidar você a nos fazer uma visita. Nossos cultos acontecem no domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas. Também nós temos atividade de culto na quarta-feira, onde nos reunimos para orar, buscar a presença de Deus em oração e louvamos a Deus, e são momentos maravilhosos na presença de Deus. Na sexta-feira temos o estudo da Palavra de Deus e são momentos maravilhosos. Venha participar, você é nosso convidado. E nesse instante nós estaremos ouvindo a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado aqui no texto do Salmo de número 5. Nós estaremos fazendo a leitura do Salmo, fazendo a explicação. À medida em que nós formos lendo, nós vamos aplicando e você estará nos acompanhando nesse instante. A palavra do Senhor nos diz assim: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Veja, mais uma vez é uma expressão de oração. O salmista ele está orando ao Senhor. Aqui é um salmo de Davi. Davi enfrentou muitos momentos difíceis, momentos aos quais ele podia dizer que de fato a sua alma gemia, ele sentia profundas dores em sua alma e em seu coração. Davi foi um homem de muitas lutas, de muitas dores, de aflições que ele enfrentou ao longo da sua caminhada. E Davi, ele é um tipo daquele que haveria de vir. Ele é como rei, ele apontava para o Supremo Rei, que é o Senhor Jesus Cristo. E muito daquilo que a gente vê na vida de Davi, a gente pode fazer um link com a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele está dizendo: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, acode aos meus gemidos. Ele está gemendo, ele está em aflição. E assim também esteve Jesus. No Getsêmani, ele suou como que gotas de sangue. Tão profunda era a sua agonia, a sua aflição, a sua angústia diante daquilo que ele haveria de enfrentar, que era a cruz. Meus ouvintes, é muito mais do que enfrentar a fúria do Império Romano. Ali na cruz, Jesus Cristo estava enfrentando o peso da morte eterna, que deveria vir sobre nós, ele tomou sobre si. Por isso, Jesus, em momentos do seu ministério, ele se encontra em profunda oração aos pés do seu Pai Celeste, rogando e clamando diante do Pai, com orações e súplicas. E voltando aqui para aquilo que agora é expresso no verso 2 deste Salmo de número 5, nos diz assim: escuta, o salmista Davi está dizendo assim: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. Eu não estou rogando aos ídolos que são fabricados com as mãos dos homens ou fabricados pela sua mente, pois a mente dos homens muitas vezes produzem ídolos para que eles se entreguem a ele. Não é os ídolos que ele está clamando, ele está dizendo: Senhor, eu estou gemendo, eu estou em aflição, e é diante de Ti, o Deus da aliança, aquele único que pode ouvir e único que pode salvar, porque não existe outro Deus além de Ti, Deus forte, Deus poderoso, Deus que habita no mais alto e sublime trono, mas Deus que também se inclina para ouvir os gemidos do aflito, do necessitado, daquele que está gemendo em sua alma, daquele que está chorando, daquele que está angustiado. Sim, Tu és esse Deus. E Ele diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã Te apresento a minha oração e fico esperando. Que coisa maravilhosa, que ensinamento tão rico, orar e saber esperar. Às vezes nós somos muito fast food, a gente quer tudo na hora, a gente quer as coisas num piscar de olhos, mas nem sempre é assim. E a gente tem que saber esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, quando Deus quiser responder, no tempo oportuno, exato, correto, Ele vai responder, Ele vai atender.
O que nos cabe é permanecer em oração, como o salmista diz. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fica esperando. Está em aflição, está em angústia, ore ao Senhor. Ore em nome de Jesus, não ore em nome de outra pessoa. E nem ore em busca de outro que não seja o próprio Deus da aliança. Deus quer ouvir a sua oração. Ore ao Senhor. No verso 4 diz, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. O Senhor não se agrada da iniquidade, do pecado, Ele não se agrada disso, e muito menos dos arrogantes, dos pecadores. Quando diz assim, os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. O Senhor detesta aqueles que amam o pecado e que se apartam deles. No verso 6 diz, tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e fraudulento, aqueles que têm as suas mãos sujas de sangue, aqueles que são fraudulentos, que são corruptos. O Senhor destrói a estes. Muitas vezes eles fogem da justiça humana, mas jamais vão fugir da justiça divina. No verso 7 diz, porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Enquanto alguns amam a iniquidade, a corrupção, eu amo estar na tua presença, Senhor. Eu amo te adorar. No verso 8, guia-me, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o meu caminho. Verso 9, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. No verso 10, declara-os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelam contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo cercas de tua benevolência. Aleluia, que maravilha! O Senhor abençoa o justo, e quem é o justo? É o que vive pela fé. A palavra do Senhor nos diz, o meu justo viverá pela fé. Pela fé nós somos feitos justos diante de Deus, porque a justiça de Cristo é aplicada sobre as nossas vidas. E uma vez que somos justificados, uma vez que cremos em Jesus, nós buscamos amar ao Senhor, confiar em Deus, como diz o salmista, regozijem-se. Todos os que confiam no Senhor se alegrem. A alegria verdadeira só tem os que se alegram em Deus, os que têm fé em Deus, os que se refugiam no Senhor, os que amam o nome do Senhor, aqueles que não invocam os ídolos, mas que invocam o nome precioso do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a palavra do Senhor. A nossa confiança está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Essa é a maior bênção a qual nós podemos desfrutar. É conhecer o nome de Deus, saber quem Ele é. Foi esta a missão que Jesus recebeu da parte do Pai. Ele veio e Ele anunciou aos homens o nome do Senhor, fez o Senhor conhecido. Ele revelou o Pai. Este salmo expressa aquilo que diz respeito a uma proteção do Senhor para com os seus. Essa proteção nós obtemos quando nós servirmos ao Senhor, quando nós vivemos pela fé. O Senhor é aquele que abençoa o justo. O Senhor é aquele que, como escudo, como diz no final do verso de número 12, Ele cerca os seus com a sua benevolência, com a sua bondade. E que maravilha! Que Deus assim também o cerque, querido ouvinte,
na palavra do Senhor.